Oi, Rita. Como vai? Boa tarde. Não, boa tarde pra vocês, né? Ou é boa noite já? Nem sei. Tô perdida. Bom dia. Não, boa noite, né? Aqui é boa noite. Eu acho que aí também. É, hoje a gente vai continuar a nossa série de lives Inspire-se, né? Mostrando mulheres reais que conseguiram, ou que estão conseguindo, que estão num processo de emagrecimento, ou que têm alguma forma de superação na vida delas, e a gente vai conversar exatamente sobre isso, para mostrar que pessoas comuns, pessoas como nós, pessoas reais, podem e conseguem. Então eu vou convidar agora a minha amiga Débora, que já está aqui. Ela é tão britânica quanto eu. Então vamos lá. Vamos, Débora. Acabei de lhe chamar. Oi, Olá! Tudo bom? bem, querida, que prazer conversar contigo. Pois é, eu estava louca para falar com você, para saber da sua história, que eu sei que é uma história bonita. Aliás, todos nós que participamos da primeira turma do Dr. Marcelo, nós somos, primeiro, privilegiados por termos estado lá na aula dele, né, no curso Com dele. certeza. E segundo, porque nós todas estamos conseguindo performar exatamente como ele nos ensinou, né? Então Exato. a gente já vê uma diferença enorme em você. Você está super fininha, né? Bonita e Obrigada, amor. sim. E eu quero que você conte para a gente essa sua história, porque com certeza, de alguma maneira, a gente vai inspirar outras pessoas. Se não hoje, quando elas verem depois que eu vou deixar essa live gravada, tá bem? Então, pode se apresentar. Eu sei que você é psicóloga, mas explica para todo mundo quem é você, para a gente começar a conversar. Tá joia. Então, primeiro, né, boa noite para todos. Boa noite, querida. É um prazer estar aqui contigo. Prazer é meu. Meu nome é Débora, né? Débora Uhum, Pradier, eu sou psicóloga. Eu tenho uma especialização em psicodrama, né? Uma linha uhum, teórica da psicologia, aham, que tem um nome um pouco diferente, né? sim, Mas é porque a gente trabalha com a ação, né? uhum. O drama da palavra é trabalhar com a ação, né? Com o Interessante. treinamento da espontaneidade e o Uhum, desenvolvimento dos papéis de cada ser humano, né? uhum, Eu sou mãe, né? Tenho a minha pequena, Maria Luísa, que também uhum. entrou na mesma linha, né? Uh, Sorte dela. deixa eu ver. Oi? Sorte dela, né? É, ela Uhum, às vezes reclama um pouco, né? Mas uhum. foi bem bacana, assim. É uma construção, na verdade, né, Exato. Cássia? É. Eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente falar, assim, porque eu conhecia algumas coisas, assim, sobre low carb, né? Uhum, Mas nunca me interessei de fazer. sim. Conhecia pouca coisa sobre o jejum, já tinha ouvido Uhum, falar do banho gelado como uma terapia, né? Mas nem imaginava o tanto de benefícios mais que ele traz, exato. que ele tem, Uhum, né? Então, assim, foi um construir mesmo, né? uhum, Foi muito mágico, assim. Eu brinco com o Marcelo, né? Com o uhum, nosso doc querido, que ele uhum. não só inspira, mas ele transforma, né? Ele É ajuda que verdade. a gente possa transformar. Primeiro que a gente tem o carinhoso apelido, né, de se chamar de louco, seu louco, sua Exato. louca, né? Primeiro já começa por Uhum, aí, né? Que a loucura ela também pode ser boa. A claro. loucura ela também te motiva a fazer diferente, né? A Uhum, fazer uma loucurice, uma doideira, né? uhum, Então, eu acho que quando a gente começa a se perceber e começa a analisar os pontos e unir, tá tudo interligado, é né? verdade.
a gente sempre fala que a gente precisa cuidar do corpo físico, né, e do emocional, e também da nossa parte espiritual, Claro. né? Então é uma tríade, né, que a gente precisa sim dar conta, né, de evoluir, de transformar, de fazer diferente. E a gente Exatamente. só faz diferente fazendo, né? A Uhum. gente brinca assim que às vezes vai com medo, mas vai com medo mesmo, vai com Exato. frio na barriga, vai com frio na barriga mesmo, Uhum. porque as coisas vão tendo a tendência de se encaixar, Sim. sabe? Um pouco da minha trajetória nesse novo mundo, né? Nessa minha nova vida, foi assim, eu conversava com algumas amigas, né? Uma delas tá aqui, Ritinha. Beijo, Rita. meu amor, tu é um Eu já presente na minha falei vida. com Rita hoje, eu vou conversar com ela também, né? Que eu quero saber da história Ai, dela. E ela paixão, ela é um docinho e eu quero trazer ela para cá também. coisa boa, coisa linda. Vou estar aqui, super fã, aplaudindo muito. Então, assim, conversava muito com ela, né? Trocava algumas ideias. E, bom, lá, não sei, de tanto a gente conversar, me acendeu uma luzinha, né? E eu acabei me interessando e fui vendo como que funcionava. E como eu falei da outra live, né, com o Dr. Marcelo, eu comecei a seguir ele, mas não seguia, na verdade, né? Coloquei ali para seguir, mas não olhava. Eu sei. Depois eu conversei com outra amiga e me chamou muito a atenção porque a gente acabava sempre falando em comida, né? Então Sim. até isso, assim, a nossa seletividade depois de um certo tempo muda, né? Claro. Porque hoje é difícil eu falar sobre comida, né? Claro que é muito novo ainda esse momento, essa vida, essa construção, a gente acaba falando nisso, né? E entra comida por esse motivo, como que muda, como que faz, né? Mas não naquele sentido assim, eu comi um lanche, amanhã eu vou comer uma pizza. É Agora, completamente diferente, né? É agora seletivo. a gente conversa sobre isso, mas na ótica da performance, querendo mostrar para as pessoas que é possível e que é fazível, né? Como se diz em inglês, é doable. Então, é claro que a gente conversa também sobre isso. E comida dificilmente vai sair da nossa conversa, porque ela liga pessoas, né? Comida liga pessoas, independente de se ela tem carboidrato ou não, né? Então, o que eu quero saber agora de você é, vamos fazer uma linha do tempo. Eu quero saber como era a Débora antes do Dr. Marcelo. Como era a Débora que tinha sobrepeso? Então, Cássia, eu acho que muitas coisas eu não me dava conta, tá? Eu fui me percebendo com algumas mudanças, fazendo, tá? Eu sabia que eu tinha pontos negativos, eu sabia que eu tinha pontos a ser desenvolvidos, como todos nós sabemos. Eu tinha, sim, um descontentamento com o meu peso, de não poder escolher a roupa que eu queria, tinha que ser a que ficasse mais adequada, né? Então tinha esse ponto, né, do descontentamento com o peso, né? Principalmente porque a minha maior gordura era na barriga, ainda né? Um pouco no abdômen, né? Então tinha sim o descontentamento, né? Mas tinha muitos pontos que eu nem enxergava, sabe? Por exemplo, assim, que seria muito bom e produtivo e que eu poderia ter uma vida mais leve, mais saudável, mais cheia de gás, mais cheia de satisfação. Como eu não tive, eu não achava que pudesse ter. Entende? Então eu passei a sentir os benefícios à medida em que eu comecei a fazer. Que interessante. E aí eu comecei a dizer assim, gente, né? não tem volta isso, não tem volta, tem que seguir. É daqui para frente. É uma nova ótica, porque geralmente as pessoas
sabem e têm consciência do seu tamanho ou do seu peso na balança, né? E umas são alegres, como a Lelê, né? A Leandra, ela sempre foi alegre, sempre foi feliz, mesmo com sobrepeso. E tem as Cássias, que não saíam de casa, que diziam não aos amigos, porque não gostava de sair gorda, se sentindo gorda, né? Se sentindo acima do peso. Então, essa sua da maneira que foi com você, foi uma maneira que geralmente não é assim, né, Débora? Geralmente as pessoas sentem alguma coisa. Você não se sentia mal com sobrepeso? Não. Uhum. Você vivia a sua vida. E quando foi que você notou que você precisava fazer uma dieta? Eu notei, na verdade, sabe, quando eu comecei a pescar a parte da saúde. Uhum. Porque eu acho que daí entra assim, eu trabalho com saúde, né, Cássia? Exato, exatamente. Então foi aonde me pegou, sabe? Uhum. Cuidei dos meus avós, né? Ajudei meus pais a cuidar dos meus avós. E aí, aquela frase do Marcelo assim, ó, a pessoa come a comida que causa doença e toma o remédio para diminuir a doença e morre daquela doença. Entende? Então isso me chamou muito a atenção, assim, eu comecei a ler, a estudar e como, né, eu conversava com a Rita, vamos fazer o curso porque a gente não pode ficar fora dessa. Exato. Porque a gente tinha, assim, a sensação de que a gente ia perder muito se a gente não fizesse o curso dele. Eu também e realmente, assim, a gente ganhou muito. A gente ganhou muito. Eu não tinha nem noção do que eu ia ganhar. Eu só sabia que se eu não fizesse, eu ia perder. Eu tinha essa mesma noção. Não sabia o que ia ser, mas sabia que se eu não estivesse lá, eu ia perder o que estava acontecendo e eu precisava fazer aquele curso. Né? Então, para mim, foi dessa maneira. Mas como era a Débora e os carboidratos? Qual era a tua relação com a comida? Você comia muita comida processada? Como que era o teu dia a dia de comer? Assim? Qual era a tua alimentação? Cássia, assim, ó, eu vou te contar. Eu casei em 2013, tá? Dezembro de 2013. E eu odiava cozinhar. Nada das minhas receitas dava certo. Nada. Ou ficava cru, ou ficava torrado, ou ficava sem sal. Aos poucos eu fui aprendendo, fui fazendo, mas assim, ó, cozinha pra mim, eu pulava, sabe? Sei. Por sorte, meu marido cozinha, né? Cozinhava super bem, então nos salvava, né? E a mãe trazia feijão da mãe, trazia beterraba cozida da mãe, né? A mãe é mãe. Mas assim, ó, eu detestava a cozinha, tá? Porque eu tinha essa frustração. Eu tinha um caderno de receitas e eu ia fazer e não dava certo. Opa, deu uma travada aqui. Então, tudo bem aí? Voltou. Então, assim, quando eu comecei a ter a liberdade, vamos comprar um lanche, vamos comprar uma pizza. Então, assim, a nossa vida era de ultraprocessado o tempo inteiro, sabe? Ia no supermercado, era tudo pronto, era lasanha pronta, tudo que tivesse pronto, hambúrguer pronto. Às vezes a gente passava no fast food, mas às vezes comprava já pronto para fazer em casa. Sei. Então era total processada, sabe? Eu Só até um momentinho, brinco. Débora. Gente, se vocês estão vendo essa live legal, avisa pra gente, porque a Leandra está dizendo que travou, mas já voltou. Se vocês não estiverem conseguindo ver a Débora, me avisa, por favor. Vamos lá, então. Continua, Débora. Então, era super processada. Refrigerante. A água era refrigerante, né? Nossa. O que fosse. Qual fosse suco, muito suco de caixinha, né? Ultra processado, cheio de açúcares, né? E químicas, né? Então, assim... então tudo muito, muito processado. Eu até digo, assim, que eu não aumentei o meu peso mais...
Eu não passei de 100 quilos porque eu não era e não sou do doce, né? Eu comia doce, mas como uma eventual sobremesa, sabe? E também, assim, mas eu sempre tive uma certa carga horária para comer, sabe? Certo. Eu descobri, na verdade, que eu sempre fiz jejum intermitente, porque eu nunca tomei café da manhã. Então eu almoçava e jantava. Só que eu passava comendo. Na minha janela de período alimentada, eu passava comendo. Entende? Sei, a gente belisca, né, o dia inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu abria com o almoço e encerrava depois da janta com alguma coisa, alguma bobagem, comendo, assistindo televisão, filme, lendo, né? Então, assim, eu não passei dos 3 dígitos em função disso. Mas né? qual foi o teu maior peso? Pois então, o meu maior peso, tá? Foi há um tempo atrás que eu me pesei e tinha 95 e eu nunca mais subi na balança, tá? E aí então a minha roupa era 50, GG, G1, né? E agora eu tô usando 46, 44, dependendo da confecção. E a blusa tô no M. Às Olha, vezes G. Tô nos 69 quilos. Olha aí, gente. Que diferença, né? Então você já perdeu. Quantos quilos você já perdeu? Uns 25? Eu acredito que por aí. Acredito que por aí, se a gente colocar que eu tinha 95 quando iniciei, né? Porque quando eu comecei a me pesar, eu já tava com 87. Então eu já tinha eliminado. Você deve ter perdido muito mais. Porque quando a gente diz assim, olha, eu fui na balança e eu tava com 95, mas depois eu não me pesei mais, com certeza você tava um pouco mais pesada. Porque a cabeça da gente de antes não é de agora. E a gente comia o dia inteiro. Isso que você falou de eu comia enquanto eu estivesse na janela alimentada, eu estava comendo, era o que acontecia comigo e com tanta gente, né? Eu também não como de manhã, não gosto, nunca comi. E aí, quando a gente abre a janela, né, que sai para almoçar, então você começa com a boquinha nervosa até a hora de dormir. A boca só para porque você está dormindo, né? E tu sabe, incrível. Kátia, quando eu te falo assim que o Marcelo me pegou pelo conhecimento biológico, né? Porque ele liga muito também com questões emocionais, sim, né? E aí me pega direto nisso, né? Porque o que a gente aprende desde que a gente é criança, né? Desde que a gente nasce. Se a gente chora, se a gente tem um desconforto, né? O que os adultos oferecem para o bebê? Comida. Uma chupeta, né? O leite, o peito para quem está amamentando, né? Para quem é amamentado. Então, assim, o que o nosso cérebro registra, né? O prazer, a saciedade, a recompensa pela boca. Exatamente. Né? E a mastigação, sabe que eu me dei conta, assim, essa semana, agora, refletindo, né? A gente viu que existem os profissionais que estudam a parte neuroquímica, né? E do paladar, para poder desenvolver alimentos que nos viciem. Exato. E eu fiquei pensando no chiclete, que é doce, né? E mastiga. E aí eu fiz a relação de que emocionalmente a mastigação, e na maioria dos casos, ela tá super relacionada com a raiva. O ato de mastigar tem a ver com raiva. Então, assim, junta uma coisa com a outra, o chiclete vira um vício e um hábito, né? Assim como a comida, até porque a comida, digamos que é a droga mais lícita que existe, porque tu tá feliz, tu come, tu tá triste, tu come, tu precisa de uma recompensa, tu come e tá tudo certo. E ninguém manda você parar de comer, né? Porque não tem problema. Ninguém manda, e se te dizem, tu diz, deixa que eu sei, tô com fome, vou comer. Exatamente. Né?
E porque como você é psicóloga, e eu estou dizendo isso porque tem gente aqui que não me conhecia, você, obviamente, deve saber se analisar, né? Se autoanalisar. Vocês fazem isso? Vocês psicólogos se autoanalisam ou não? Tu sabe, Cássia, que um pouco a gente acaba aprendendo, né? Mas a gente faz terapia, a gente faz supervisão, né? Porque não existe a autoterapia, existe uma autoajuda. Mas uma coisa que eu fiquei apaixonada e impressionada com o curso, que me trouxe tanto insight. Sabe quando a Lezinha, tu tá aí, Lezinha? Tá Sabe sim. quando a Lezinha diz que a gente tem que ser a louca do rótulo, de ler rótulo? Claro que sim. Eu virei a louca do insight. Eu todos os dias tenho insight. Isso é porque ótimo, eu me né? lembro dos conteúdos terapêuticos, das crenças limitantes que a gente tem e que a gente constrói e que são os nossos sentimentos, oi Lezinha, que são os nossos sentimentos que ficam cristalizados, né? Exato. E que a gente precisa desconstruir ele, né? Eu sempre falo que o processo terapêutico é como consertar um encanamento que tá com vazamento na pia da cozinha. Tu é obrigado a mexer em tudo, tu tem que tirar as coisas de dentro do armário, remover o azulejo, achar onde o cano tá quebrado, substituir, colocar o reboco, né? E colocar o azulejo de novo, às vezes já aproveita, já troca a mobília, compra coisas novas e organiza. E na verdade é isso, né? A nova vida que a gente se propõe é essas mudanças, né? Exatamente. E é interessante você falar isso, foi assim uma alusão perfeita, porque a gente, no final de tudo, o que acontece? A gente aprende. Nesse curso a gente aprende muita coisa, mas na parte fisiológica, né, biológica, mas a gente também aprende que a gente tem que olhar para dentro da gente, né? E você, como psicóloga, deve ter aproveitado muito essa parte, porque Marcelo sempre fala, né, que a gente tudo precisa estar ligado, o espírito, o corpo, enfim, e você, como psicóloga, deve aproveitar isso de uma forma diferente da gente, sabe? Porque o seu olhar já é diferente do nosso pela sua formação, né? Me fala uma coisa, Débora. Fala, amor. Quando você fez a sua dieta, né? Tá fazendo ainda, sua mudança de estilo de vida, na verdade, né? A gente não faz dieta, a gente mudou de vida, a gente pulou o muro. Isso, né? Isso. Então, você teve aquela vontade de chamar seus amigos para fazer a mesma coisa? Teve isso? Tenho, o tempo inteiro. Tempo inteiro. E tenho algumas pessoas que fazem, né? Que estão seguindo e que me escrevem: olha, eliminei 3 quilos, olha, eliminei 6 quilos. Tem algumas que param no meio do caminho e me dizem: eu parei, sucumbi. Não, tu não sucumbiu, é o teu processo. Exatamente. Volta e refaz de novo, inicia quantas vezes tiver que iniciar, né? Porque é isso, a gente não é perfeito, né? Não a gente mesmo. vai vencendo os nossos medos, a gente vai vencendo as nossas barreiras, a gente vai fazendo as nossas escolhas de acordo também com as nossas condições emocionais. Às vezes não é o melhor momento, às vezes a gente não começou da melhor forma e tá tudo certo. O importante é não desistir, é rever, tentar achar onde errou. Às vezes precisa da ajuda profissional, né? Fazer terapia é maravilhoso, buscar o Dr. Marcelo é maravilhoso, ser paciente dele, ter o olhar dele, né? Ver os exames, né? E entender o que está se passando, né? E tentar prevenir. A busca da saúde é essa, tentar prevenir, né? Exato. Prevenir as crises de ansiedade, prevenir a entrada no perfil mais depressivo, deprimido, né? E prevenir as doenças metabólicas, né? Que foi o que no meu caso mais me chamou a atenção. Eu não quero essas partículas
no meu sangue me adoecendo. O meu foco é esse. Exatamente. Se tu me perguntar, Débora, tu pensa em emagrecer? Não, eu não penso em emagrecer. Eu penso em ter saúde. Eu penso em fazer um exame de sangue e não ter ali triglicerídeos, colesterol e açúcar, principalmente, né? Que possa me causar taxas elevadas que me levem a doenças metabólicas, entende? É verdade. A Leandra falou aí que tropeço também é passo. E é verdade. A gente, às vezes, pode acontecer de você... Por exemplo, eu comecei a minha mudança de estilo de vida no dia 1º de janeiro de 2019. Então, desde 1º de janeiro, eu passei pelo menos um ano inteiro muito focada. Mas, de vez em quando, mas eu saí da dieta programado. Eu programei, nesse dia eu vou comer tal coisa porque eu estou com vontade, né? Mas depois, eu já notei que quando a gente programa, talvez vocês possam me dizer isso melhor ainda, porque você é psicóloga, quando eu programo, eu não sinto culpa. Não sei se faz sentido isso para você, né? Muito, né? Porque quando a gente sente culpa, eu sempre digo que culpa engorda. Porque quando você come, né? Quando você come se sentindo culpado, primeiro você nem aproveita o que você está comendo. Né? Exatamente, Rita, é uma jacada programada. Porque a gente precisa também, de vez em quando, se dar o direito de comer alguma coisa diferente, que a gente tenha vontade, que tenha saudade. Falando nisso, há quanto tempo você está fazendo esse processo com a sua mudança de estilo de vida? Eu iniciei dia 25 de agosto. 25 de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro... Fechou 5 meses já. Exato. Então, foi muito peso em 5 meses, né, Débora? Bastante peso, parabéns. Foi. E eu programei algumas jacadas. Era isso que eu ia perguntar para você, se você já tinha feito alguma jacada ou se você tinha sentido que depois de ter jacado não valia a pena voltar. Me conta como foi na sua cabeça. Eu nunca gostei da vida antiga, das dietas antigas, das tentativas frustradas antigas, do tal dia do lixo. Sempre foi algo que não combina, Não soa bem, né? Não soa bem, não. Não soa bem. Mas agora, nessa nova vida, me soa de uma maneira mais suave, né? No sentido de que, bom, eu tô super bem alimentada, né? E eu posso comer uma coisa fora, né? Do que é o normal, do que é o saudável, né? E tá tudo certo. E, inclusive, eu também coloco coisas na minha rotina, no meu diário, né, de tarefas. Eu coloco algumas para sucumbir, né, para não dar errado. E foi muito interessante que eu me dei conta que, assim, ó, digamos que na semana eu coloque 3 coisas que eu vou me permitir não concluir ou não chegar a fazer. E tu sabe que entra na questão do desafio que eu acabo fazendo. Acabo fazendo, sabe? Eu não sei se isso acontece também contigo, mas às vezes eu me programo. A cabeça da gente é uma doideira, né? Porque você sabe que você pode deixar isso para depois, né? Você programa isso na sua cabeça e se prepara para isso, mas aí entra aquele outro lado, o lado do eu vou me desafiar, né? E eu vou me mostrar que eu sou mais forte que isso. E é nessa coisa toda que eu acho que esse curso do Dr. Marcelo foi excelente, porque a gente aprendeu a se superar. Né? Ele ensinou é uma superação constante, né? É uma constância, Eu disse para ele, por que eu continuo te assistindo? Por quê? Porque eu já tinha parado com os desafios. E aí ele vai e diz assim, qual é o teu próximo desafio? E aí eu coloquei, né, de voltar. Teve uma parte, assim, ali que eu tava te falando,
da rotina, que a gente acaba voltando, né? Que a Lezinha falou que o tropeço serve como escada para ir construindo, né? O passo a passo. Eu tinha me comprometido de dormir mais cedo e acordar mais cedo. E acabou que por um tempo, em dezembro, eu voltei para um horário intermediário, que não era o que eu fazia na vida antiga, mas também não era o meu propósito de agora. Sim. E foi muito ruim, assim, é uma sensação muito ruim, né? De não concluir, assim, de insatisfação. Você se sente em débito com você mesmo, né? Quando você não consegue cumprir uma tarefa que você se impôs. Porque não tem ninguém dizendo para você que você é obrigado a fazer nada. Né? Não tem, mas é o teu compromisso com o teu ritmo também. Porque o teu corpo vai te cobrando aquilo ali, né? O teu corpo acostuma com o novo hábito, né? Sim, porque é aquilo que a gente fala assim, tu tá sentindo fome? Tô sentindo fome. Tem certeza? Tu tá com fome de ovo? Não, não é. Não, então não. Eu queria comer, não sei o que. Não, então não é. Então não é. Eu sempre faço essa pergunta. Você comeria um ovo cozido gelado agora? Que fome é isso, é comer um ovo cozido gelado. Não, exato. Então, não, fome de bombom não existe, fome de bombom, isso é vontade. Exato, vontade né? São os mimos. São os mimos, exato, né? Que dá e passa. Exatamente. E aí, quando eu me peguei assim, né? Eu pensei, o que não tá bem? O que tá mimado ou tá precisando ser mimado? O que tá precisando ser olhado, né? Eu acho que nisso entra um pouquinho da expertise, né? Da psicologia nesse sentido, assim. Totalmente. Né? Que é o que tu fala, como que tu te beneficia? Eu me beneficio com essas leituras, né? Exatamente. Eu não tô você sabe ler tudo. Por quê? Ei, Débora, o que houve com você? Né? Que tá pegando? A gente sabe que esse tipo de mimo, essa exigência, esse nível de exigência que a gente tem com os mimos, eles são resquícios da famosa programação que a gente teve quando era pequeno, né? Que depois a gente aprendeu também que o nome disso é crença limitante. E a gente aprende que a gente só vai ficar bem se a gente receber uma recompensa. Né? Exato. Seja ela dos outros ou de nós mesmos. Exato. Então, doutora psicóloga, a minha pergunta é a seguinte: como é que você conversa com a sua criança? Porque todos nós temos uma criança interior, né? E às vezes essa criança é muito mimada, né? E como é que a gente faz para ensinar para essa criança que não é por aí, que o caminho não é esse? É um desafio diário, né, Cássia? Porque às vezes colocando limite é suficiente, às vezes propondo uma proposta diferente fica redundante propor uma proposta diferente, mas é isso, né? Tu tá indo nesse caminho, desse jeito, não tá dando certo, mas o objetivo que tu quer alcançar é esse, então tu vai propor diferente, tu entende? Aqui não tá dando certo, então vamos por outro caminho. Claro, né? Claro. E dar limite, né? Aquilo que o Marcelo até falou do dizer não, né? A gente entra numa rotina de uma sociedade que permite tudo. Então a gente também se permite tudo. Tu entende? Verdade. E aí a gente não diz não. Não, muito obrigada. Não, isso eu não me serve nesse momento. Pode ser que num outro momento me sirva, né? Olha, vou te agradecer, vai ficar para outra oportunidade. E isso a gente precisa fazer. Não, eu não vou comer, eu tô nutrida. Não, eu não vou dormir mais. Chega, acabou, vou acordar cedo, né? Bom, agora tá na hora de dormir, eu vou desligar a televisão, porque quem manda em mim sou eu, né? E tomar as rédeas da vida, né? As rédeas de tomar decisões, né? E de colocar foco e objetividade, porque a gente aprende a viver, às vezes, frouxo demais e às vezes numa pressão demais. Impostas pela sociedade, impostas pela rotina, impostas pela própria família, às vezes, né?
É verdade. E isso é muito ruim, é muito ruim. Eu lembro que quando eu comecei a escutar o Dr. Marcelo e seguir ele de verdade, eu vivia com o celular pela casa, assim, passeando pela casa, né? E meu marido acabava escutando junto. E aí eu disse pra ele, olha, quem sabe a gente tenta, quem sabe vamos fazer, porque eu sozinha não tenho condições, eu já não gosto de cozinhar, né? Sim, E ainda ficar sozinha não tem condições. Agora eu tenho ciúmes da minha cozinha, só um parênteses, né? Que agora eu que cozinho. Sério? Muito top, nada dá errado. Olha aí, Invento receita, a Rita tá aí pra saber. Miga, fiz tal coisa, deu certo. Então, assim, ó, super top, né? E aí, então, a gente resolveu testar, né? Claro que eu comecei a testar de uma maneira mais focada, mais exigente, né? Já com conhecimento. Claro. E ele meio que me seguindo, assim, né? Olhando e fazendo. E daí teve um dia que ele disse assim, eu vou comprar uns frangos prontos com umas batatas fritas prontas. Tá bem. E eu comi 6 pedacinhos. Cássia, me deu uma alergia no rosto. Sério? Um vermelhão. Vermelhão. Do processado, né? E aí, tomei água, parei de comer, né? Já tinha me alimentado, na verdade, dormi no outro dia, tudo normal. E na hora do almoço ele diz assim pra mim, então, eu acho que eu não vou comer mais arroz e feijão por um tempo, nem vou comer massa também. E deu uma listinha, assim, sendo ele, então, agora seletivo e criterioso, né? Que bom, exatamente. A gente acaba envolvendo as pessoas que estão diariamente com a gente, né? Não tem como ser diferente. Exatamente. Eu envolvi a minha mãe, que acabou fazendo exames no período dela de fazer exames. Descobriu que estava com pré-diabetes, né? Olha. Então mexeu muito com ela, assim, porque ela jamais imaginou, porque a minha mãe não come doce, mas comia comida ultraprocessada, né? E aí a gente não entende de onde vem aquela taxa de insulina absurda, né? Vem dos ultraprocessados que tem açúcar ali. Claro, né? Sim, claro. E aí a sua insulina fica dançando o dia todo, né? E você não consegue escapar da diabetes, não tem como, né? Sabe que foi um choque para mim muito grande descobrir a assinatura insulinêmica e que quem manda no nosso corpo são os nossos hormônios, né? Eu fiquei assim chocada com esse aprendizado, né? E para todo mundo que eu converso, eu tento passar essa ideia da saúde, né? Porque o pessoal quer o resultado do emagrecimento, mas não quer a performance da vida nova e saudável e longeva, né? Eu, na verdade, nem me preocupo muito com a longevidade. Eu não, né, se a gente parar para pensar assim, que teremos mais ou menos, em média, 120 anos, eu não sei se eu estou preparada para viver tudo isso. Não sei se é isso que eu quero, não estou buscando isso, mas que eu estou buscando a saúde, isso Exatamente. E é importante que a gente aprenda, e que era bom que todo mundo aprendesse, né, que a busca é pela saúde. E que o emagrecimento é uma consequência, né? É um brinde, a cereja do bolo. Eu sempre digo, é um bônus. Por quê? Porque quando a gente está focado no resultado, geralmente a gente não emagrece. Pelo menos era assim comigo antes. Eu focava no resultado, né, no emagrecimento, e eu não conseguia fazer nenhuma dieta. Não conseguia. Eu começava, fazia 24 horas certinho, depois eu fazia, não, já que eu vou comer isso, aquela coisa, né? Já que eu comi isso, eu deixo a dieta para lá, né? E agora a gente sabe que não é isso. A gente não tem que buscar o corpo, a gente não tem que buscar a magreza, a gente tem que buscar a saúde. Porque enquanto suas taxas não estiverem corretas, você pode ser até bem magrinho, mas você não tem saúde, né? Exatamente. Eu tenho algumas pupilas que são magras, que não precisam perder peso, mas que apresentam muitos problemas metabólicos e desconfortos, insônia, fadiga, né? E eu sempre digo,
segue o Dr. Marcelo, vai no direct dele, escreve para ele, marca uma consulta, porque isso tudo tem solução. Isso tudo é ajustável com a alimentação, né? Porque não adianta começar a fazer jejum, não adianta começar a correr que nem louco, ir para academia, fazer força, porque é um conjunto de atividades. Exatamente. É um conjunto. É uma engrenagem enorme que tem que estar bem azeitada, né? Para que ela comece a funcionar bem e dar a gente os resultados que a gente quer, né? E que seja um passo, né, Cássia, para coragem, né, para se buscar ajuda, para de fato encarar as questões também emocionais, né, que são tão pertinentes, né, e cada vez mais pessoas mais jovens têm já um distúrbio de ansiedade, de depressão imenso, né, e de descontrole, de descontentamento, né? Então, o quanto antes a gente conseguir atentar para esses pontos que são tão básicos da nossa vida, porque a terapia ela é um processo que é a conta gota, como eu digo, né? É semanalmente por um período, por um tempo, e é um investimento, né, em ti, que vai colher frutos para o resto da tua vida. Sim, né? Faz uns 10 anos já que eu sou formada, né? E eu me lembro com os meus insights que eu vou tendo, eu me lembro lá da minha formação, né? Coisas que a gente trabalhou em terapia, né? Uma delas é que a gente fez uma sessão inteira que o tempo é inexorável e alguns insights foram caindo agora como uma luva, anos depois. Verdade. Anos depois. Incrível, né? Você atende as pessoas em consultório? Como é que você trabalha? Atendo em consultório presencial, aqui em Pelotas e na cidade vizinha, em Canguçu, e atendo também online. Em função da pandemia, acabei aderindo... O atendimento à distância é interessante. Isso. Débora, você que cuida, né, da saúde mental das pessoas, quando elas lhe procuram, você tem muitos pacientes, não precisa, obviamente, entrar em nenhum detalhe, mas você tem muitos pacientes que vão para a sua consulta porque não conseguem lidar bem com o corpo, com o peso. Você lida com esse tipo de audiência? Sim. Na verdade, em geral, as pessoas chegam com descontentamentos, né? E com um pezinho na ansiedade, com um pezinho na depressão, né? Claro que também tem outras comorbidades, né? Outros diagnósticos, né? Mas a maioria tem relação com insatisfação. Satisfação da imagem, satisfação do peso. E eu acredito que agora, né, a partir do meu trabalho e do meu estudo, né, como consequência, inclusive na minha vida, porque chamou muito a atenção de alguns outros clientes, né, no consultório, a minha performance. Então, eles também começaram a buscar isso, né, mais conhecimento a partir daí. Né? Então está sendo um movimento muito legal, assim, muito bacana, envolvendo bastante pessoas. E acabou que você está sendo uma construção também profissional. Exato, você pode linkar o seu trabalho com essa questão, né? É bem interessante isso. Muito legal. Exatamente. Muito legal. E tua filhinha, ela tem que idade, Débora? Ela tem 5 anos. E como é que está sendo para ela a introdução ao mundo low carb? Sobre a alimentação, assim, ó, o normal, a comida salgada, né? Isso é muito tranquilo, porque a gente já comia com uma certa variedade, tá? Mas a minha maior dificuldade com ela é a dificuldade de muitos adultos, que é o doce. O doce, Ela tinha o vício da sobremesa. Então agora eu tô substituindo a fruta.
eu faço um docinho low carb, um bolinho low carb. Eu compro um chocolate, né, que seja com cacau 70, né? De vez em quando ela come, né? Até porque ela ganha. Esses tempos ela ganhou um M&M's, ela comeu, né? Esses dias ela pediu picolé. Eu acabei comprando um picolé normal, mas eu também busco comprar os que são mais low carb, né? Ela é muito mimosa, ela aceita as coisas, assim, a gente conversa. Ela às vezes vem perto de mim e diz: mãe, tu tá conversando com o doutor Marcelo? Manda um beijo para ele. Então, assim, ela vivencia isso muito como uma coisa já natural, entende? E uma coisa positiva, né, Débora? Ela vê como uma coisa positiva, ela não vê como uma restrição, uma dieta, uma coisa ruim. Né? Isso. Inclusive, no início, ela começou a levar para minha mãe essa ideia, dizendo: mas vó, isso não faz bem para a saúde, não é saudável. Que massa. Vó, compra para mim o iogurte para a gente fazer uma salada medicinal. Então, assim, ela tem essa expertise, assim, sabe? Isso é dela. Sempre foi, assim. Então, eu só aproveito, né? Claro. E ela vai, então, crescer com muito mais saúde, né? E vai ser muito mais forte também, imunologicamente falando, né? Porque não vai ser uma criança entupida de comida processada e açúcar, né? Isso é com perfeito. certeza. É uma pena que ela tem, né? Quase 5 anos desse registro, né? Na verdade, não bem 5 anos, porque ela começou a comer doce e provar as coisas ultraprocessadas, ela tinha quase 2 anos de idade, né? Mas quando ela começou a comer, ela não parou mais. E aí é um problema. Né? Não tem como você fazer uma criança parar de comer essas coisas, é complicado, mas você introduzindo a culinária low carb, né, colocando os docinhos low carb, os pãezinhos low carb, então ela talvez não vá sentir tanto essa diferença, então essa transição para ela não vai ser dolorosa. E é bom que ela faça agora, porque ela é um bebê. Imagina, ela vai ter um corpo fantástico, né? Vai ter um organismo saudável que provavelmente muito longevo por causa disso. Né? É o que eu espero, é o que eu tento, né? Deixar os registros bons também, né? E que ela goste, que ela se inspire, que ela queira, né? Porque a gente pode dar o exemplo, mas também, né? Chega uma hora que eles também querem fazer as escolhas deles, né? E a gente pode conversar e instruir, né? Mas também não tem como obrigar. Não, né? a gente, como pais, nós orientamos, né? Mas não podemos fazer mais do que isso. A gente aponta os caminhos, né? Os caminhos bons, os caminhos ruins, e a pessoa escolhe o caminho que ela quiser, né? Mas ela está sendo muito bem orientada. A parte de alimentação dela é fantástico você poder fazer isso com ela também, né? Bem bom. A Luíte, não sei se você conhece a Luíte, Luiz Vasconcelos. A Lulu, ela de vez em quando ela faz umas lives com o Leandra, você não sabe qual é? Quem é? Eu acho que eu já assisti, mas eu não gravei o nome dela, então. A Lourinha. A Luíte, ela tem um filhinho também pequeno, e ela faz essa alimentação, tenta fazer o máximo que pode, né? Introduzindo alimentos low carb para a criança. E isso é fantástico, fantástico. Vocês estão de parabéns, todas vocês que fazem isso com suas crianças. A gente sabe que você está indo já, daqui a 10 minutos, para uma live. Live não, curso do Dr. Marcelo, né? Uma aula. E o que acontece? A gente cola nele e depois não consegue descolar, né? E eu já falei para ele, faça suas aulas mais cedo, porque para mim fica tarde. Aí ele quer que eu arrume o meu sono, mas ele só faz as lives muito tarde para mim. Fica complicado. Então, de qualquer maneira, eu vou deixar você sair mais cedo, 5 minutos. Para a gente fechar essa live, minha querida, fala o que é que você diria para uma pessoa que está começando agora e que não sabe para que lado vai. O que é que você aconselharia?
Tá certo. Eu diria assim, ó, que primeiro a gente precisa criar um ambiente mental, com todos os conhecimentos possíveis. Quer buscar sobre low carb? Busca sobre low carb. Quer buscar sobre saúde física, fisiológica, sobre a biologia? Busca o Dr. Marcelo. Busca conhecimento de verdade, né? Quer conhecer sobre o banho gelado, por que ele funciona, né? Qual é a terapia dele, né? Qual é a função terapêutica dele? Busca conhecimento. Exato. Primeiro é isso, é se nutrir de conhecimento, para não ficar dando passo torto à la louca, misturando maçã com banana. Tá? Primeiro é isso, criar uma tela mental de conhecimento. E depois pegar um caderninho e uma agenda e se programar. Essa semana eu vou comer 3 vezes na segunda, 2 vezes na terça, vou comer 1 vez na quarta, 2 vezes na quinta, 3 vezes na sexta, vou me propor a ler um livro que eu não lia, porque isso muda o nosso estágio mental. Quando a gente muda o nosso hábito, quando a gente se propõe um desafio de fazer diferente, é uma cadeia. Sabe dominó? Quando você coloca todos assim e derruba o primeiro que vai indo todos, esse dominó, ele cai e a gente tem uma imagem de que ele tá caindo e sendo negativo, e na verdade não. Ele tá construindo uma nova imagem. Então é o se permitir, é o liberar as endorfinas e as noradrenalinas, se permitindo fazer diferente, tendo experiências diferentes, né? E se a gente acha que sozinho não vai dar conta, que a gente busque caminhos e profissionais que possam nos ajudar de uma maneira mais eficaz e eficiente. Acho que é isso. É muito bom. É isso mesmo. E fazer. A gente só vai saber fazendo. Exatamente. A gente só vai ter uma ideia do que é quando a gente se propõe a fazer, né? Antes disso, a gente só vai viajar na performance dos outros, né? A gente tem que aprender a performar. É verdade. Também, né? Então, também. Querida, e se inspirar com todos que vão conseguir, né? Exatamente. Porque às vezes a gente não tá dando... Às vezes a gente não tá dando o resultado que a gente esperava de uma forma, e aí tu te inspira no outro e faz do jeito do outro e dá certo, ou constrói um jeito teu que também fica maravilhoso. Exatamente. Inspirem-se, pessoas amadas, e pulem o muro. O muro é baixinho assim, ó. Vem pra cá com nós. Esse muro é muito baixinho. Vem pra cá com nós. Agradeço Viver a vida feliz. Agradeço Eu que agradeço, amor. E amanhã a gente tem a Rogéria aqui com a gente, que ela vem conversar também sobre o processo do emagrecimento. Um beijo bem grande para vocês. Bacana, vou acompanhar. Para quem estava aqui, obrigada. Beijo. E para quem vai assistir depois, muito obrigada também. Beijo. Obrigada pela oportunidade. Vamos lá, partiu. Beijo, minha querida.